Mais um podcast 2 em 3 começando aqui. Eu sou o Leandro Cardoso E eu sou o Lima. e nós vamos falar aqui sobre os 5 passos para você dobrar o seu patrimônio em até 3 anos investindo em imóveis. É verdade, hoje a gente vai dar uma adentrada no nosso método, né, Leandro? E para você que quer entender um pouquinho mais como fazer isso, vai fazer muito sentido para você. E a gente já investe, né? É um método que a gente já investe. O Lima já assessora os clientes deles. Eu já invisto nesse método há alguns anos e posso afirmar para vocês que funciona desde que você tenha esses passos que a gente vai te mostrar aqui. Vou te mostrar de forma simples e segura como ter até 3 vezes o rendimento da atual Selic. Você acredita, Leandro? E eu acredito, com certeza. E o melhor, sem burocracia, sem comprovação de renda, porque essa maneira que a gente vai te mostrar de investir em imóveis aqui, você pode investir do exterior, pode De investir qualquer lugar do sem mundo. comprovar renda, É porque às verdade. vezes tem que comprovar renda para fazer um financiamento, alguma coisa do tipo, limita muito a quantidade de valor, a quantidade de imóvel, inclusive a construtora que você vai conseguir pegar esse recurso, né? E, Então aqui, esse método facilita muito qualquer pessoa que quiser investir. inclusive, nós vamos avisar vocês qualquer armadilha e as principais para você evitar e não cair nelas, né, Leandro? Vamos mostrar as armadilhas aqui que a maioria das pessoas caem. As mais comuns, né? Tem uma armadilha que eu não vou citar aqui agora, que é o seguinte, é você achar que precisa ser milionário. Apesar de ter muitos milionários que investem usando o método, Neymar, Dorival Júnior, que é assessorado, Ranieri, Raniel, do jogador do Corinthians. Corinthians, Cristiano Ronaldo também investe O aqui Neymar na região. investe. Na verdade, não é pré-requisito, né, pessoal? É importante deixar isso claro que você que juntou um pouquinho de recurso, de dinheiro com muito esforço, você já pode fazer parte desse grupo de investidor imobiliário. Porque a gente acha, não, mas é só para quem tem muito dinheiro, para quem é milionário, multimilionário. Tire isso da sua cabeça, é uma mera ilusão. E nós vamos provar isso para você. Isso só mostra como isso funciona, como o método funciona e como ali é um lugar seguro para deixar patrimônio. Exatamente. O mercado é democrático e seguro. Importantíssimo isso você tem em consideração. A gente vai te mostrar como identificar as melhores oportunidades de investimento, o momento certo para investir, como analisar se esse fluxo de pagamento está ok, como entender juridicamente se você está seguro quanto a esse investimento, que isso é uma coisa muito Muito importante também. importante. E o melhor, com o investimento que cabe no seu bolso. Exatamente. O mercado de imóvel hoje está quase que mais fácil do que você comprar um carro hoje em dia, né? Porque um carro você tem que pagar numa quantidade de anos Financiar. baixa, tem que Exatamente. financiar. O juro do financiamento é um negócio absurdo hoje no Brasil. E a entrada Você bem tem que dar uma alta. entrada alta. Provavelmente, se você tem carro, ele vai ser jogado lá embaixo. Vai comprometer o seu financiamento depois de uma possível outra situação? Seu carro vai depreciar muito. Então, olha, o método 2 em 3, eu acho que dá pra fazer um podcast sobre isso. Comparar o investimento de imóveis com É carro? mais fácil investir em imóvel do que investir em carro hoje em dia, usando o nosso método que a É gente tem. verdade. E Vamos ainda fazer um podcast no disso. carro você perde dinheiro. Aqui você ganha, né? São duas propostas um pouquinho Perde diferentes, demais, né? né? No carro a gente perde mais. Principalmente se você comprar um Cherry, né? É Perde mais verdade. ainda. O pessoal tá falando bastante, né? De pagar Não? meia FIP depois, é complicado. Não. Mas vamos deixar o carro para quem entende de carro. Nós entendemos só de Não imóveis, que o né? meu não perca também, um É, Volvo também baixou bastante, mas enfim, né? Tamo aí que o carro é uma despesa. é verdade. Não é um investimento, é uma despesa. E por que é importante investir nesse método? Qual o benefício disso? Qual a razão do investidor que está nos assistindo investir com esse método? O primeiro motivo que é primordial, Leandro, é a multiplicação do patrimônio e detalhe, com segurança, como uma promessa viável e segura. Acho que isso é de suma importância para você do método que está analisando, faz total sentido. E isso de patrimônio, né? É muito interessante a gente no Brasil começar a pensar nisso. Claro que quem está nos assistindo pensa nisso, que é uma segurança, patrimônio, estabilidade financeira. Verdade. Mas no geral, o brasileiro tem um pensamento de não investir, às vezes investir muito na poupança, não pensar no futuro. Verdade. Então, assim, é muito importante a gente multiplicar o patrimônio. Só isso aí já basta, né? O nome já fala, é a premissa inicial do nosso método, né? E a segunda é como se tornar um milionário em até 6 anos. Nós vamos ensinar você a fazer isso botando 50 mil por ano. Quer dizer, investindo 50 mil por ano, Durante 6 anos você vai se tornar um milionário utilizando o nosso método. mas Acredite então se quer quiser. dizer, se eu botar 6 mil, 50 mil por ano, 50 vezes 3 dá, vezes 6, 300 mil. 300 mil reais. E detalhe, Só que isso vai virar 1 milhão, 1 milhão. utilizando o método. E detalhe, nós vamos mostrar para você na calculadora como fazer o passo a passo dessa conta.
Não é todo mundo que apresenta essa conta, né? Eu acho que tem. Não, não é todo mundo que apresenta. Eu acho que ninguém fala direto nisso, né? Não. Tem muita gente dando pitaco, muito guru de internet aí dando pitaco. Mas na hora de botar no papel, a calculadora não mente, né? Na hora de colocar no papel, tem que fazer muita conta. Eu sou contador de formação, eu fazia análise financeira para empresas, faço muita análise financeira na minha empresa hoje, então a gente trouxe aqui uma calculadora que a gente vai mostrar para vocês nesse podcast Na de íntegra. hoje. Na íntegra. Foi a primeira versão da calculadora, nem tá bonitinha ainda assim, Não, mas a gente vai mostrar. o mais importante é, os números estão ali, né? Então ali, e tem mais uma coisa que eu posso complementar também, né? Quando a gente começa a entrar nesse mercado, no benefício secundário, vamos dizer assim, é que você começa a entender desse mercado da grande elite dos investidores, né? Verdade. Depois que você tá ali 1, 2, 3 anos, você já começa a pegar o traquejo, vamos dizer assim. Já pega o tracionamento da situação, já começa a entender do mercado. Você vai entender mais, você vai enxergar melhores oportunidades, você vai enxergar melhor vai fluxo de aprimorando. pagamento. E outra, você vai ter mais caixa daí quando você chegar lá. Exatamente. Então, o seu patrimônio que a gente está falando talvez de 1 milhão em 6 anos, depois fica muito mais fácil para você multiplicar isso. Exatamente. Essa é a intenção, né, Leandro? Trazer mais prosperidade, mais tracionamento, mas obviamente também mais conhecimento, para a pessoa saber o que ela está fazendo, né? E é uma forma que muitos brasileiros, inclusive clientes nossos também, que moram fora do Brasil, usam para investir aqui. E eles têm um benefício que eu posso dizer assim, é 5, 6 vezes maior que o nosso. Porque a moeda deles é 5, 6 vezes maior que a nossa aqui, né? É verdade. Por hora é 1 para 6, 1 para 5, dependendo do lugar que a pessoa estiver. Né? Dependendo de quando você assistir também, porque só tá subindo, então daqui a pouco talvez tá mais caro ainda. É verdade. Ô Lima, mas diz uma coisa, de onde é que veio esse método? Onde é que surgiu isso? Faz uns 10 anos que tu já trabalha com imóvel, de onde é que surgiu isso? Porque você era advogado de formação, né? Trabalhou com isso. Eu sou advogado de formação, depois abri bastante operações de varejo, mas quando eu adentrei no mercado imobiliário, por ser um mercado muito forte, né? Eu percebi que era um ótimo lugar para investimento, né? Um investimento mais antigo do mundo, uma coisa segura, sólida. E eu, quando eu fui procurar referências na internet, em outros locais, eu acabei tendo a percepção de que faltava um lugar onde eu pudesse me espelhar com propriedade, com afinco, com mais detalhamento do mercado imobiliário. Perfeitamente, todo mundo tem o Google, pode pesquisar, mas eu queria uma cartilha de como ter o estrutural, uma espinha, os pilares de como ir atrás e me capacitar ou somente entender um pouco mais sobre o assunto. E quando você percebeu que faltava esses pilares? Porque, pô, eu quero entrar no mercado imobiliário, um mercado muito seguro, todo mundo sabe disso. Quando que surgiu essa necessidade? Então, Leandro, propriamente comigo mesmo. Comecei a investir em imóveis com a época, alguns anos atrás, quase bem no início da carreira, e acabei percebendo que o mercado imobiliário, mesmo ele sendo muito promissor, nós temos que tomar certos cuidados. Primeiramente, eu acabei fazendo uma compra de um imóvel achando que teria uma rentabilidade muito além do que eu imaginava, e depois eu comecei a ter uma percepção que não é bem assim, não é apenas chegar comprando imóvel. Acabei percebendo a falta, a necessidade de ter um método, o qual nós criamos depois de 2 anos, 1 ano e pouco trabalhando, de como comprar, como saber comprar, e entender um pouco mais do mercado imobiliário, que qualquer detalhe faz uma diferença imensa. Como é que foi? Você comprou um imóvel, um terreno, um apartamento? O que saiu fora do planejado? Eu acabei comprando um apartamento no andar abaixo, em virtude do preço, à época, foi bem no início da carreira, então uma posição solar bem complicada, e acabou comprometendo bastante a minha rentabilidade e a minha liquidez do imóvel. O que pode parecer óbvio para muitos, mas à época me pareceu uma oportunidade imensa, em virtude da disparidade de preço entre uma unidade e outra. E eu acho que o erro faz muito bem para a pessoa, porque nós aprendemos com os erros, né? Na dor, né? E hoje, Então, por isso que nosso método prioriza imóveis não nos andares iniciais, uns andares intermediários para cima. Tem um dos pilares do método que a gente vai falar, a posição do imóvel, né? Porque é muito engraçado isso. Até um apartamento de um prédio de 20 andares, ele tem um preço totalmente diferente do andar de baixo, de uma localização ruim, às vezes com uma garagem ruim, de um apartamento do andar médio, do andar mais alto, com uma vista, com uma garagem melhor e com, enfim, a estrutura melhor. Dá uma diferença brutal, né? Exatamente. Você pode comprometer o seu investimento, como eu acabei errando, e não tenho vergonha em falar, porque hoje nós fizemos um método justamente para você evitar esse tipo de cilada ou armadilha, como queira falar. Então, nessa época que você comprou o imóvel, você nem trabalhava como corretor, assessor ainda, né? Foi antes de tudo. Foi quando eu estava pensando em virar, para falar a verdade, corretor, que foi uma oportunidade, e depois eu vi a necessidade de me especializar e entender um pouco mais, que é um mercado muito grande, e tem que saber identificar
a oportunidade de verdade. Tem que E- saber filtrar, né? Sempre e tem uma cê- pegadinha, pode ter uma pegadinha, então se você domina nosso pilar, nossos métodos, você vai saber evitá-las. e tem outra também, né? Tudo, a promessa, quando é demais, também a gente tem que desconfiar um pouquinho, né? Tem, quando a promessa é muito Inclusive, boa, se pra você a nossa promessa é muito alta aqui, você tem que desconfiar, e tá certo, você tem que buscar informação. não, Agora, se informe, vá atrás, que faz total sentido. Afinal, nós estamos mexendo com os ativos mais importantes da sua vida, que é o seu seu recurso. patrimônio. Então, assim, por favor, investigue também para fazer bem feito. E não caia em golpes. É muito comum ter gente oferecendo Rentabilidades absurdas. rentabilidade muito absurda. E é uma coisa que não cansa, Nada. né, Leandro? Todo dia a gente abre o Globo.com, tem fulano cai da pirâmide. Não Meu. existe rentabilidade mensal, não existe almoço grátis. Não, rentabilidade mensal. Vamos lá. Isso é uma boa, porque rentabilidade mensal não existe. Tudo que a gente investe em imóvel é a longo prazo. É uma perspectiva de valorização de mercado atrelado ao que você desembolsou ao longo do tempo para ver quanto que aquilo vai retornar depois que tiver liquidez. O Exatamente. mercado de aluguel hoje, porque teve até recentemente um golpe aí que era um investidor, o pessoal investia nele e ganhava dinheiro todo mês. Só que era uma porcentagem tipo 2, 3% do valor que a pessoa Isso aplicava. não existe. Não existe, 2, 3% de aluguel não existe. Não é Hoje em dia sustentável. não é sustentável. O aluguel hoje está variando quanto? 0,5 do valor do imóvel? 0,5 do residencial, 0,6, comercial talvez um pouquinho mais, mas passou disso é suspeito. Suspeito ou tem que analisar mais a fundo, né? Não vamos criticar todo mundo, mas o imóvel dando 2, 3, 4% ao mês, olha, é esquisito. Principalmente assim, mensal, Recorrente, né? Recorrente no mês de aluguel, porque é possível ter uma valorização alta. Quando a gente investe na cidade certa, que está aumentando a na estrutura, região, uma região depende- certa, no fluxo correto, é possível. é possível. Mas isso no longo prazo. Não todo Não mês. mês pingando, né? Exato, e daí tu tem que ter uma saída boa, tem que ter, enfim, tem que ter o método 2 em 3 que a gente vai falar para você aqui. Exatamente isso, Leandro. E hoje, Leandro, analisando o que eu fiz, que faz parte, eu perdi dinheiro. E eu quero que você não cometa o mesmo erro. O que eu fiz na época? Eu vi uma oportunidade que eu achei que era uma puta de uma oportunidade, na qual o imóvel estava 20, 25% mais em conta que os outros imóveis. Como eu estava estudando o mercado imobiliário e adentrando, eu acabei caindo na pilha do imediatismo, que era comprar já com o intuito e até um pouco de ganância de um intuito de já revendê-lo depois com uma margem muito grande. E não cercado de propriedades ou fundamento para comprar, acabei comprando um pouco na emoção, sem o devido aconselhamento e acabei perdendo dinheiro. Então, eu não tenho vergonha de falar, acho que todo mundo aprende e eu quero que você não perca tempo nem dinheiro. E é por isso que nós estamos aqui, né, Leandro? Essa armadilha do imediatista, né? Aquele que vê uma ou outra pessoa falando, nossa, tá barato, olha como tá bom, como tá um preço bom. Porque às vezes só tava no preço de liquidez, né? O mercado ele tem o preço de mercado e tem o preço de liquidez. Exatamente. Como você isso. mesmo já citou várias vezes para mim, né? Então, às vezes o preço de liquidez ele é um preço para vender mais rápido. Não necessariamente você vai ganhar dinheiro em cima. Não, e você foi o que você fez. Você comprou no preço de liquidez, provavelmente, estava um pouco abaixo do mercado. Demorei só que 6 meses para vender, paguei condomínio, paguei PTU, 6 meses, que esse inclusive era um imóvel pronto. Imóvel pronto, geralmente, para quem não sabe, já está no ápice de valorização, exceto algumas exceções. Então, eu foi enxergo. uma entrada no mercado bem bacana, que foi esclarecedor. Pagou para aprender. É, isso aí. É o pior e o melhor jeito para aprender. Eu digo você também, eu acho que você caiu também naquela armadilha do otimista. Porque o otimista, ele muitas vezes compra um imóvel que já está no pico de valorização, ou já está no momento que não vai ter uma valorização muito grande, porque você comprou um imóvel pronto, achando que estava barato, só que no final das contas não estava, só que já não tinha muito mais tempo de valorizar. Já estava Ele esticado. já estava no ápice, né? Já A gente tava fala que tem esticado. 3 momentos importantes de valorização. E esse já estava no final do terceiro, né? Então, Pois é. estava com pouca gordura. Então, o que a gente vê aqui não é só história feliz, mas eu acho que esse foi um dos pilares aí para eu ter criado esse método junto aí há 1 ano e meio já trabalhando neles para vocês entenderem e passarem para frente essa informação. Acho que de suma importância é passar o conhecimento para frente, né? Com certeza. E O você pouco enxerga... que a gente sabe já dá para cortar bastante caminho, né? A gente falou duas armadilhas aqui, né? O imediatista, aquele que acha que vai conseguir girar muito rápido, acha que tá... E o otimista, que ele acha que está comprando barato, por não entender, não conseguir fazer uma pesquisa de mercado eficiente, adequada. Exatamente. E tá certo, quem tá começando não vai saber fazer. Tem mais alguma armadilha que você Olha, enxerga que quem tá começando cai? acho que essa do imediatista, acho que é uma das principais, porque a maioria dos imóveis que nós vendemos na planta, ele tem que ter o tempo de maturação de quase 3 anos aí para começar a vender e ter uma valoração bacana. Então, não se iluda achando que vai comprar imóvel em 6 meses e depois vai revendê-lo por 100, 150, 200 mil a mais. Compre com
programação de 3 anos de saída. Eu acho que esse é o cenário ideal. É um Pense pensamento de longo prazo, né? Pense no longo prazo que você vai se dar bem. Não faça que nem eu. Não, pule essa etapa, você não vai perder nada. Sim. É igual fazer trade na bolsa, né? A pessoa que é muito imediatista, a maioria dos trades no Brasil, 90%, perde dinheiro, né? E Perde muito mais do que 5% ganha. mente e 5% ganha. 5% mente, 5% ganha. É mais ou menos isso verdade. aí. Há mais alguma que tu enxerga? Olha, tem várias aqui, mas eu vou listar mais uma que eu acho que é bacana, é a do bairrista, né? Armadilha do bairrista, como é que é isso? A armadilha do bairrista é uma das piores. Você que está aí na sua cidade, antes de investir na sua cidade, não estamos querendo ser regionalistas, procure os lugares que mais valorizam o Brasil. Possivelmente ele deve ter um lugar próximo de você, e caso não houver, lembre-se, nós vivemos num mundo global, onde você pode investir em qualquer lugar do mundo, nos lugares que mais valorizam. Sim. Então, Então é se buscar você quer que o dinheiro sair da corra atrás de sua... você, não atrás de você, corra atrás do dinheiro, invista nos lugares onde é que estão sendo mais rentáveis. Faz Boa, total entendi. sentido. Não, faz sentido. Bairrista é aquele que quer investir só onde ele conhece. Só vai investir aqui, que o meu mercado é aqui, aqui eu conheço. Não, perfeitamente. Você deve ter um conhecimento da região muito mais do que a maioria das pessoas, mas Não, não, provavelmente não. não No está... Brasil a gente tem poucas cidades que têm a maior valorização, então você tem que buscar elas. Exatamente. E geralmente são em cidades litorâneas, né? Sim. Pós-pandemia teve esse movimento de litoralização mundial, então é um bom norte para começar onde investir, né, Leandro? Sim. A gente falou aqui da armadilha do otimista, que é, comprar e achar que a gente vai valorizar muito. Aí eu entro no primeiro pilar do método 2 em 3, que é comprar na etapa que mais valoriza. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que é esse pilar? Anota aí, escreve você que está assistindo. Não adianta ficar consumindo conteúdo em cima de conteúdo, hoje é muito fácil, é muito passivo hoje em dia a gente assistir conteúdo, né? Tem podcast um em cima do outro. Tem que anotar também, senão você vai esquecer. Daqui uma semana, duas, você vai esquecer. Anota o E primeiro anotar no pilar. papel, né? Anota, Anota no exato. papel que Anota, a gente escreve no papel. aprende. Ó. Comprar na etapa que mais valoriza. A etapa que mais valoriza em imóveis, certamente, é a dos imóveis na planta. Ou seja, e não é qualquer momento na planta. É bem no início do lançamento da construtora. Preferencialmente na tabela zero, onde o construtor faz um preço diferenciado para os investidores entrarem e ajudarem a etapa de obras. Então, se você está pensando em investir em imóveis, fique atento a oportunidades de lançamentos. A tabela zero, para quem não sabe, é a tabela inicial. Posteriormente, isso já tem uma margem de ganho, até para ser justo com os outros investidores que entraram, né, Leandro? Sim, claro. Quem entra primeiro bebe água mais limpa. Essa regra nunca muda. Então, se você quer investir em imóveis, esse é o momento ideal. Então, e quais são os outros momentos? Quais as etapas de valorização do imóvel na planta? A gente falou da tabela zero, essa é a melhor que tem. Comprar um imóvel na planta na tabela zero. Depois disso, Leandro, nós temos 3 etapas de picos de valorização. Primeira, quando o tapume está pronto, que é... O que é o tapume? No Tapume é a imagem 3D do prédio, uma referência do nome do prédio, já mostra que a obra vai começar junto com a fundação. A segunda etapa é a etapa do estrutural, onde o prédio já começa a ser erguido, começa a ganhar altura, começa a ganhar... O tapume, só para eu deixar claro aqui, é como se tivesse a fundação do prédio já está subindo, já está O fazendo tapume, a fundação. o tapume é quando a obra é cercada e já se começa a mexer no terreno, na fundação, Tá, o início de obras, né, tá bom. digamos, né? E a terceira etapa é a etapa do acabamento, né? Que é a etapa final onde o construtor já está botando rodapé, dando o retoque final para a obra Tá. ficar bem bacana. Fechou. Então acho que esse aí são os 3 pilares, Esse os 3 momentos para você poder escolher o momento de saída de acordo com a sua rentabilidade. Esse é o momento de saída, né? E o momento de entrada, basicamente, é na planta, sempre na tabela zero. Exatamente. Fechou. E lembrando que aqui nós recomendamos sempre uma saída a partir do 36º mês. Mas depois a gente vai explicar o porquê, né, Leandro? 36º mês. Sim. 3 anos. Ô, Lima, mas quando a gente fala de comprar na planta, isso não quer dizer que todos os imóveis na planta vão valorizar. E eu também fico pensando no risco, né? Porque quando a gente está comprando na planta, a gente está comprando meio que um papel, um contrato. Exatamente. Quando a gente compra um contrato de compra e venda na planta, a gente está comprando uma promessa de compra e venda, né? Então, por isso que é muito importante nessa etapa você ter uma consultora já validada, já verificada por um corretor de qualidade. No caso, nós estamos falando do método 2 em 3, porque não é toda consultora que tem o nosso método, que aceita o nosso fluxo e passa pelos nossos crivos de credibilidade, que é entrega, prazo, qualidade, acabamento e liquidez.
Tudo isso faz total sentido na hora de você revender o seu imóvel. Então, junto esses 5 atributos são de suma importância para você ter uma liquidez espetacular e dobrar o seu patrimônio até 3 anos. Não somente isso, Leandro. Tem garantias contratuais para você dormir tranquilo. Que elas são patrimônio de afetação, na qual ninguém pode mexer naquela conta em específico, exceto para levantar o prédio. Então ele não pode pegar o dinheiro dessa obra para pagar outra obra, que é o medo que muita gente tem. E isso traz muita credibilidade para o consultor e para o investidor. Você pode dormir tranquilo que se qualquer coisa que ele faça diferentemente disso, ele responde com os imóveis e patrimônios da pessoa física do dono da consultora. Então é muito sério isso e a gente traz isso à tona para o investidor ficar cada vez mais seguro e tranquilo. E isso que eu te falei, Leandro, é tão importante que é o pilar número 2 do nosso método. Confiança e credibilidade. Ah, então isso já é o pilar 2. Essas dúvidas que eu estava tendo em relação ao primeiro pilar, que é comprar na planta, já é o pilar número 2. Segurança. Confiança, segurança e garantias para o investidor que está longe, às vezes não consegue acompanhar. Esse do patrimônio de afetação é bem interessante, né? Então, quer dizer, todo o dinheiro, o recurso que vai ser jogado nesse imóvel, todo o valor que quem comprou o imóvel está pagando, vai para uma conta específica da empresa que ela não pode mexer se não for para botar direto na obra, é isso? Exatamente, única e exclusivamente para botar na obra a qual você investiu. Então isso traz muita segurança, traz muita credibilidade. E, inclusive, vou dizer mais, Leandro, tem advogados que não conhecem essa cláusula, por incrível que pareça. Então, o nosso método já vem com vários gatilhos de segurança para o investidor ficar tranquilo referente à parte jurídica. Já vem com essa validação. Então, tudo que a gente passa para o investidor já vem com a validação de construtora, de Entrega, qualidade da prazo, obra, como é que estão as obras prazo, atuais da consultora. se já tem um histórico Exato, se está mantendo o mesmo padrão de qualidade das outras. e a garantia. Exatamente, porque afinal tudo que a gente vende leva nosso nome, né, Leandro? Aí começa a ficar mais fácil, né? Quando a gente tem um método aqui, pô, já fiquei mais tranquilo agora. Exato. Porque Já passa no filtro. já passa no filtro. Não, já tô mais tranquilo. Não, porque comprar na planta, ok, entendi. Comprar na planta precisa de segurança. É uma das primeiras coisas que Na é o pilar verdade, número 2. eu, se eu fosse investir, seria uma das primeiras coisas que eu pensaria. Tá, mas eu vou botar o recurso, qual é a garantia que eu tenho? Calma aí que a gente vai responder para você. Fechou, não, entendido. Agora, vamos pro próximo pilar. Porque o próximo pilar que eu tenho aqui é atratividade e liquidez. Porque é o próximo passo. Eu já quero comprar na planta, eu quero comprar com segurança, ok? Legal. Mas eu também quero ter liquidez. Eu preciso de atratividade, eu preciso de liquidez, eu preciso que isso seja vendável depois. Exato. Eu vou comprar, mas como é que eu vou vender? Né? Primeiramente, a partir do momento que você compra no método, você vai ter uma escolha de unidade e planta adequada para a sua revenda. O que isso significa? Uma unidade que às vezes até pagando um pouco a mais, você vai ter mais liquidez. Ou seja, uma planta bacana com bastante luminosidade, bastante ventilação, uma possível vista ou para a área de lazer ou para o mar, enfim, dependendo da região. Uma construtora boa, como nós já falamos, uma vaga de garagem que seja próximo ao elevador. São diversos atributos que nós vamos elencando que vão somando e que no final faz uma diferença absurda na sua saída. Engraçado porque eu estava conversando antes do podcast sobre o apartamento da cobertura, né? E você comentou que ele tem menos liquidez. Então, não necessariamente o apartamento mais caro da planta, que provavelmente vai ser o da cobertura, é o que tem maior liquidez. Por que isso? Porque especialmente o nicho da cobertura é um nicho menor. Primeiramente é um ticket um pouquinho mais alto que os tipos. E se fosse somente cobertura que saísse, só eu fazer cobertura. Então eles fazem justamente essa tipologia porque é a que menos tem procura. Não que não tenha saída, mas sobe um pouco o ticket. A liquidez é um pouquinho comprometida, então. O liquidez é um pouquinho pior nesse tipo de cenário. Não recomendamos a compra de cobertura, mas em certas ocasiões sempre tem oportunidades. Sim. Mas o que nós recomendamos é um padrão. Compra de andar intermediário alto, posição solar boa, uma vista, se possível, bem adequada, uma estrutura de lazer muito bacana para você e sua família e, obviamente, ao redor da região tem que ter algumas facilidades. Padaria, supermercado, colégios preferencialmente. Então, tudo isso faz parte do ecossistema no qual você vai ser o maior privilegiado na saída, que é aumentar a sua rentabilidade. Atratividade e liquidez, terceiro pilar. É muito interessante isso da cobertura, porque normalmente quem compra cobertura compra com um viés um pouco mais emocional. E a gente está falando de investimentos aqui, a gente não está falando de imóveis para você morar. Tem que ser racional, né, Léo? É muito mais racional. E eu acho que essa questão emocional também entra naquela armadilha de ser muito otimista, né?
Porque quando a gente está muito otimista com alguma coisa, a E gente vai... imediatista também, né? Porque Imediatista, a emoção mexe com o senso da pessoa, né? É. A Então, venda de imóvel, ela tem que ser estudada por Princi- alguém, geralmente alguém te auxiliando, porque a emoção pesa, mas o bolso tem que pesar mais. Tem que ser racional. Principalmente quando não é um apartamento para morar, né? Claro, se é um apartamento para morar, pô, Aí eu eu tô, quero aí, ter uma cobertura ou ah, enfim, uma casa gigante. Aí é outra conversa, mas quando eu tô falando para investir, o foco tem que ser racional. É quanto que vai me retornar de rendimento, quanto vai me retornar de lucro nesse quais as despesas que eu vou ter. a calculadora não mente, né, Leandro? Não adianta botar mais e retornar menos. Aqui no método nós priorizamos o custo de capital, a exposição de caixa, botar o mínimo para tirar o máximo, mas depois a gente vai explicar para vocês com calma. Ô Lima, eu entendi que a gente precisa ter atratividade para eu ter a liquidez. Perfeito. Atratividade de diferenciais do apartamento. Entendi também que o da cobertura normalmente não tem tanta liquidez porque ele tem o mesmo benefício que tem no prédio para todo mundo, só que ele é muito mais caro. O condomínio é mais caro, o preço é Verdade. mais caro. Mas também entendi que o lá de baixo, o andar de baixo, também não tem vista, ele não tem muito benefício em relação aos apartamentos do meio. Mesmo assim, eu ainda fico na dúvida, e com certeza eu trago essa pergunta porque deve ter gente assistindo com isso. Quando a gente vai olhar um prédio na planta, ele tem diversas opções de apartamento. Ele tem diversas, inclusive até diversas opções de prédio na planta. Como que eu enxergo qual é o melhor andar, qual é a melhor posição, qual é a melhor metragem quadrada, melhor vista? Como é que eu enxergo isso olhando assim um prédio que está ali na tabela zero, que tem todos os apartamentos para vender? Eu acho que isso é Talvez. muito bacana essa pergunta, Leandro, que é uma pergunta que o pessoal tem perguntado bastante, que é o seguinte: quando eu recebo aquele PDF de planta, meu Deus, é muita planta, é muito andar, muda muito o valor. Então, o que que nosso método faz? Até para garantir os 20% que nós vamos entregar para você, você tem que escolher uma unidade na qual eu vou falar para você, essa é a unidade que vai conseguir entregar o dobro do seu patrimônio em 3 anos. Você Não falou de adianta 20% do quê? ao 20%? ano de rentabilidade. Não adianta eu falar para você, vou falar, essa unidade, a 1001, é a unidade que vai conseguir entregar em virtude da posição solar, da garagem, da planta. Porque quando a gente não é do mercado, né, Leandro? A gente recebe aquele PDF com 30 opções de planta, fica muito confuso, né? E às vezes Sim. a gente até desiste, putz, puta, não sei qual planta eu vou escolher. E Aí nós muda estamos muito o aqui preço justamente de para uma para outra. facilitar para você e falar, essa é a unidade ideal para você, em virtude disso, da posição solar, da vaga de garagem e da nossa saída. Porque tudo isso faz parte do método 2 em 3, que é entregar o dobro do seu patrimônio em até 3 anos. Então, quando o cliente vem para nós para investir, nós vamos já delimitar e falar, essa unidade é ideal no método 2 em 3. Ô Lima, mas essa rentabilidade de 20% do pilar número 3 me parece muito difícil. Até porque hoje no Brasil a rentabilidade média dos imóveis é de 5%. Isso segundo a tabela FIPZAP, né, que é a plataforma gigante no Brasil que tem muita venda de imóvel. Como que a gente encontra, além dessa questão do posicionamento, do prédio, da posição, do acabamento, do preço do metro quadrado, como é que a gente encontra uma valorização desse tamanho? Na verdade, né, Leandro, essa pergunta é muito bacana porque você mesmo pode ser o verificador dela. Você pesquisa as cidades que mais valorizam do Brasil. Graças a Deus, hoje nós estamos em Santa Catarina, nós temos 4 lugares entre as 5 principais que mais valorizam do Brasil e todas valorizam mais de 20% ao ano. Então, se você quer alocar o seu recurso de maneira inteligente e sensata, não adianta ter todos esses pilares e você colocar numa região que não valoriza. Aí a conta nunca vai fechar, né, Leandro? Então você tem que procurar locais adequados, locais que tenham rentabilidade, locais que investem em infraestrutura, que tenham iniciativas público-privadas, que tenham chamariz para turismo de qualificado, seja ele familiar ou institucional, para essa cidade poder acompanhar esse crescimento de 20%. Quais são as cidades, as 5 que mais valorizam no Brasil? Ou as que Santa Catarina tem 4, né? Das 5 4. tem 4. São José, Itapema, Balneário, Itajaí. Perfeito. É tudo na mesma região quase, né? São José é um pouquinho Tudo antes muito aqui, próximo, mas é tudo muito próximo, litoral. próximo. Exatamente. Então a gente está, só para você ter ideia, pessoal, não querendo ser regionalista, mas de Itapema, de Florianópolis a Praia Brava, nós estamos falando de 70 km de distância, então é tudo muito próximo, né? Sim, 70 Tudo no quilômetros de litoral distância. ainda. Aquele movimento que eu te falei de litoralização se traduz aí. Só São José que não é uma cidade litorânea que A gente também é, mas não é praieira assim, né? Sim. Então, A gente falou de não ser bairrista, acaba que a gente parece estar um pouco bairrista aqui, né? Mas mas é são os até, dados, não é a gente tá falando, né? até para explicar, né? É por isso que surgiu esse método de 2 em 3, porque talvez se a gente morasse em outra cidade, não conheceria o mercado, e o Lima já fez
dezenas, centenas de assessoria de compra, de venda aqui na região, com clientes que duplicaram o patrimônio em menos de 3 anos. E uma curiosidade, a gente estava aqui e o Mineirinho me chamou pra gente trabalhar a cobertura dele. Então a gente vai trazendo isso aí, é muito bacana esse tipo de indicação, porque, puta, quem gosta de surf sabe que esse cara foi... E o Lima trouxe uma referência pra nós aí. O Lima é o corretor dos famosos, né? É jogador de futebol, é artista, é surfista, tenista, tudo tá investindo com o Lima, que tem muita gente que investe com ele também. Isso também me chamou a atenção quando eu conheci ele, também comecei a investir com o Lima no método 2 em 3. Isso me chamou muita atenção. E depois eu falei, pô, nós temos que ensinar isso, cara, porque é tão difícil. É difícil. E eu vim do mercado de investimento em bolsa de valor, CDB, renda fixa. Eu sempre investi nisso. 10 anos investindo nisso. E até chegar no momento que eu virei a chave. Cara, isso aqui não passa de 10%, de 12%. Não entrega rentabilidade. Não entrega. E mudava de corretor, mudava de plataforma, mudava de investimento. E fazia curso de um lado, curso do outro. Lia livro de um lado, do outro. Hoje, resumindo, eu não invisto mais em fundo imobiliário. Nenhum me deu bom. Assim, no longo prazo, de 3 a 5% dos fundos entregam rentabilidade. Eles montam um fundo de investimento. A partir de 2, 3 anos, eles descontinuam os que estão ruins, só continua o que está bom, vende a rentabilidade passada e faz isso. Claro que aqui, quando a gente mostra a rentabilidade, acaba com a rentabilidade passada também. Só que com todas essas obras que a gente consegue ver hoje em Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, eu fui para Balneário Camboriú no final de semana. É impressionante. Tem um negócio, a gente foi lá com meus filhos, né? Fui com meus filhos. Então a gente foi. Restaurante, tem muito restaurante bom. A orla tá incrível, a faixa de areia ficou grande lá, ficou incrível. Agora a revitalização da orla toda que foi feita depois do alargamento da praia, todo um paisagismo, urbanismo fantástico que traduz a realidade da cidade. Uma cidade limpa, segura, com turismo qualificado e atemporal. Isso é de suma importância. É, muito movimento, um lugar bem vivo, assim, negócio vivo. A gente foi no Oceanário, tá incrível o Oceanário que tem lá. Tem o Parque do Dinossauro que a gente não conseguiu ir. Tem o Parque da NASA que a gente... recente, os dois, o Parque dos Dinossauros, mais 100 milhões de reais, Leandro, investiram na cidade. Investiram, não é à toa, porque traz investidor, traz turista. A NASA também foi inaugurada ano passado, consequentemente o mesmo dono de Gramado. Então, muitas cidades estão se tornando referência no turismo. A gente tem Gramado, a gente tem o Rio, mas no turismo qualificado como o nosso, Balneário e Gramado são cidades que estão chamando muita atenção do Brasil, né? Não, é verdade, é verdade. Eu acabei que eu até tinha que trabalhar de noite no sábado, voltei para casa, mas a minha esposa ficou lá com os filhos, foi na roda gigante no final do dia. Muito bacana. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Porto Belo, Itapema também, pier. O maior pier da América Latina, o Hard Rock Café vai ficar lá. Marina também, não estão construindo a maior marina de Santa Catarina vai ficar em Itapema, 400 barcos. Só para você ter uma referência quando guarda de coisa. O alargamento de Porto Belo, 2 novos moles em Porto Belo. Tem os navios de cruzeiro que atracam ali também. Já pensou, Leandro, quantas mil pessoas são capazes de ser investidores numa cidade na qual um navio atraca? Estamos falando de um ticket médio alto, de pessoas com potenciais, pessoas que vão se encantar com o local certamente, que posteriormente, certamente, ou vão querer voltar, ou vão querer investir, porque o navio é só um dia. Então a pessoa para, salta e sente aquele gostinho de quero mais, né? Sim. Perfeito. Não, então, muito bem posicionado isso, essa questão do... Agora eu entendi, ficou claro para todo mundo que está assistindo também, com certeza, por que essa cidade tem 20% de rentabilidade, né? Sobre e por que ela vai continuar tendo, né? Porque são cidades que essas obras estruturais não param, né? Então, isso é de suma importância. E muita parceria público-privada, né? Eu sei que o do Pier ali de Porto Belo e Itapema, que é a divisa de Porto Belo e Itapema, o Pier que está saindo ali é um investimento de várias construtoras. Exatamente. Com um setor público-privado, né? Então, ali é uma parceria público-privada que se não fosse isso ia ser difícil, né? Só o público fazendo tudo isso, né? Então a privada veio por uma maneira de encurtar o caminho desse desenvolvimento organizado e traz muito benefício para a região, né? Emprego, turismo. Bom, se a gente for falar só de obra, aí a gente vai ficar o dia inteiro falando, né? A partir desse momento que a gente escolhe a unidade, obviamente a gente vai para o pilar 4, que é... Não, pera aí, antes do pilar 4 tem uma pergunta. Você falou de rentabilidade de 20%. Ao ano. Ao ano. Como é que isso vai chegar em dobrar o patrimônio em 3 anos? Excelente pergunta, Leandro. Agora nós vamos para uma pergunta que é crucial e é o nosso 4º pilar, que é como escolher uma unidade de acordo com o fluxo de caixa 2 em 3. Fluxo de caixa 2 em 3? Exatamente isso, Leandro.
que é um conceito no qual nós criamos no método, no qual o fluxo permite nós dobrarmos seu patrimônio. Nós conseguimos consultoras qualificadíssimas na qual aceitam o nosso método, que é com um fluxo diferenciado perante o mercado tradicional, para você ter essa rentabilidade de 20% ao ano. E, obviamente, tudo isso dentro da sua realidade financeira. Então, o pilar número 3, que traz atratividade e liquidez, ele busca 20% de rentabilidade do imóvel. Positivo. E o pilar número 4, ele busca o fluxo de caixa 2 em 3, que facilita o pagamento, parcelas que caibam no bolso. Parcelamento até mais alongado que a consultora geralmente faz, em virtude de se tratar de clientes do método 2 em 3. Então, isso já é um puta diferencial, né, Leandro? Nós Poxa, temos um fluxo diferenciado justamente para conseguir dobrar o seu patrimônio em até 3 anos. Tudo isso que nós estamos falando está vinculado com a rentabilidade. Então, é de suma importância que nós façamos parte de todo o processo para você ter essa rentabilidade. então só para eu entender, vamos lá. Eu já entendi, claro, mas eu quero explicar para todo mundo que está aqui que estou fazendo o papel de mediador e facilitador dessa comunicação aqui. O imóvel vai valorizar 20%. Só que se eu pagar ele à vista, eu tiver uma valorização de 20% no primeiro ano, vamos supor que eu paguei 500 mil no imóvel, ele vai para 600 mil. 600 mil, depois ele mais 20%, ele vai para 720. 720, isso, 720, depois vai para 850 e poucos. 850 e poucos. Não dobrou, certo? Certo. Não dobrou. Aí eu tenho que ir para o quarto pilar, eu tenho que juntar a rentabilidade do imóvel com o fluxo de pagamento 2 em 3. Exatamente, fazer uma linha da valorização versus a rentabilidade. E o desembolso do caixa, porque se eu pagar à vista, eu já vi que eu não vou ter essa rentabilidade. Tudo isso casa com o fluxo de caixa 2 em 3. Quer dizer, eu vou pagar um valor menor nos primeiros anos, né? Vou estar pagando direto para a construtora. E a rentabilidade sobre o valor total do imóvel, porém, eu paguei muito menos. Exatamente É aí isso, que é o Leandro. pulo do gato. Aí que é o pulo do gato. Tudo isso para defender e privilegiar o fluxo de caixa 2 em 3, que ele é o quarto pilar, mas um dos principais para obter essa rentabilidade. Inclusive, Leandro, eu acho que todo mundo fala sobre isso, mas ninguém mostra. Vamos mostrar na realidade como é que funciona depois essa Não, calculadora? vou mostrar, mas como é engraçado isso, como é uma engrenagem, né? Tudo É como funciona... se fosse um relógio, porque eu tenho o pilar número 1. Primeiro, é comprar no melhor momento de valorização, resumindo para todo mundo. Exatamente. Comprar no melhor momento de valorização. Eu tenho uma engrenagem aqui que ela tá rodando. Imagina você está pegando essa câmera aqui. Essa engrenagem está rodando aqui. E essa outra aqui, vamos supor que tem outra engrenagem que pega aqui. Se eu tiro essa engrenagem do meio, a primeira roda, a outra caiu e a outra não vai rodar. É um relógio, né? Então a primeira eu tenho que ter a compra na etapa mais valorizada. Essa engrenagem vai rodando a outra, que por sinal pega na outra, que é a segunda engrenagem. Que pega as garantias, a questão Garantia, contratual, histórico da consultora. Para não perder o dinheiro, né? Porque eu não quero Exatamente. investir, mas eu quero uma segurança do meu dinheiro. A número 3, que é atratividade e liquidez, para depois, quando eu for sair, isso aqui tá girando junto, então tá valorizando. Saber escolher uma Melhor unidade momento. bacana, um momento bacana, uma consultora bacana, histórico Confiança. bacana, um produto bacana, líquido, Atratividade, atrativo. liquidez, E com o fluxo de quarto, pagamento. no fluxo de caixa 2 em 3. Perfeito. Eu Genial, acho que- genial. Eu acho que você juntando os 4, sem faltar nenhum, você pode ter a certeza que você vai dobrar o seu patrimônio até 3 E anos. falta um passo ainda, que é a cereja do bolo para depois. Mas vamos botar na tela, então. Para você acompanhar como é que funciona essa conta. Vamos botar na tela aqui a calculadora. Vamos ver se a minha equipe técnica já está colocando na tela. Tá na tela aí? Tá na tela. Então, olha só. Lima, se quiser falar um pouquinho mais aqui. A gente tem o valor do imóvel. Isso aqui, lembrando, pessoal, a gente botou um valor de imóvel de 400 mil reais. A gente botou em 120 parcelas, que já faz parte do fluxo 2 em 3. Geralmente as consultoras fazem um fluxo A menor, que faz total diferença na rentabilidade. A gente botou um CUB, que é a média dos 2 últimos anos. Então, 4%. 4%, que isso aqui está tudo aqui calculado. E a gente colocou uma entrada de... Só para lembrar aqui, né? O CUB é da região, o CUB é regional. Exatamente, Então, o CUB é feito aqui... pelo Sinduscom, que é a média de insumos da construção civil, junto com a mão de obra. Então, isso é feito mês a mês pelo Sinduscom, só que vocês é de entenderem. Santa Catarina. Então, Perfeito. beleza, ficou claro aqui. Tá dando para enxergar aí, né? Ok. 4% do CUB, então valor de 400 mil imóvel. Quantidade de parcelas 120.
Então veja que é um número de parcela muito grande. Quando a gente falou aqui do fluxo de caixa 2 em 3, não é todas as construtoras, não é toda a região, não é todo lugar que tem essa condição de pagamento de 120 Essa parcelas. modalidade de pagamento é um pouco diferente do tradicional, né, Leandro? Isso, bem diferente. Legal. Entrada de R$ 40 mil, que totaliza 10% do valor do imóvel. Sim, aqui também tem os reforços, né? Isso. 10 reforços São 10 anuais. reforços anuais de 12 mil Sim, e 120 parcelas de R$ 2 mil. O que significa isso na prática? Nós detalhamos a conta até o final e calculamos também a valorização imobiliária de ano a ano. tá. Ó, só Só colocando para aqui, vocês ó, se a entenderem, os gente analisar balões corrigidos, tudo corrigido como tem ano que a ter. ano, ó. Só Perfeito. que, claro, a gente tá fazendo uma valorização do imóvel de 3 anos, né? O objetivo é É- vender em 3 anos, que a gente vai pegar uma das melhores fases de venda. Exatamente, quando a obra já começa a ir para a etapa final e já tem um valor agregado bem bacana. Tá na valor percebido. estrutural, já tá num... Exatamente. Nessa etapa, Leandro, nós temos aqui o posicionamento no primeiro ano, 20%, 480 mil. Vamos voltar aqui, só um pouquinho para ficar bem didático aqui, ó. O valor de aquisição do imóvel foi 400 mil. 400 mil valor de aquisição. Segundo, primeiro ano ele já valoriza 20%, que totaliza 480 mil. Segundo método que a gente tem que estar no pilar número 3, né? Método e fluxo. Atratividade, cidade certa, local certo, tem que ter tudo aquilo que possibilita essa valorização de 20%. Tem que ter todos os atributos para essa valorização acontecer, né? Não é Sim. somente comprar um imóvel nessa região. Segundo ano a gente já vai para 576 mil reais. Depois disso, pessoal, o terceiro ano nós vamos para 691. E aqui a gente já pode começar o posicionamento da revenda. Sim. Simulando aqui uma venda, pessoal, para vocês entenderem. Depois disso, nós temos R$ 296.739 a pagar à consultora, que o comprador assume o saldo devedor e você não tem nenhuma responsabilidade. Nós tiramos aqui a comissão. É importante falar Desculpa, que o pode saldo devedor já é corrigido. Tudo aqui é corrigido, né, Já está Leandro? corrigido. Tudo é Esse saldo atualizado devedor- na média do cubo de 4 anos atrás. Então, Sim. se você vendesse imóvel nessa etapa, você teria passado esse saldo devedor, pagaria a comissão do corretor, pagaria uma taxa de transferência que algumas consultoras cobram 1,5 cubo e pagaria o imposto de renda ou o ganho de capital de 15% do imóvel. Do Da valor da diferença dos diferença, 400 mil para os 691. Totalizando R$ 305 mil em 3 anos. O que dá uma lucratividade de 215,26%, Leandro. Sim, se eu tirar o valor que eu paguei, na verdade a gente olha aqui, né? O valor que eu paguei, o valor desembolsado nesse período está aqui embaixo, 141 mil. Isso foi o que você pagou. Porque essas parcelas aqui, ó, é a entrada, a parcela 2 e vai até a parcela 36. Perfeito, Leandro. Você vai ter alguns reforços já corrigido. Perceba que aqui a parcela já está com a correção. Ó. Todo mês tem a correção do CUB. O CUB anual foi 4%, então tem 0,33 na média. Obviamente a gente não pode garantir o CUB, isso aqui é uma média dos últimos 2 anos. Mas já dá uma boa base de... A gente está pegando média de 2 anos, não é Muita média. gente faz essa conta sem isso, né? E a gente Exatamente. quer mostrar que A gente existe... está trazendo tudo no detalhe. Então, assim, ó, tem gente que não vai botar taxa de transferência, não vai botar comissão do Não vai corretor, botar o imposto sobre ganho imobiliário. não vai colocar o saldo devedor atualizado. Isso aqui é o saldo devedor atualizado. Perfeito. Então, perceba, porque se eu já paguei 140 mil, quer dizer o quê? Se eu peguei 400 mil da construtora, paguei 140 mil, minha dívida com ela seria 260. Verdade. Só que já está o saldo atualizado, por isso que está quase 300 mil, 296. Por isso que já está atualizado aí, né, Leandro? 296 mil. Então certo? aqui nós mais conseguimos dobrar o patrimônio do cliente. Mais que dobramos. A gente aumentou em 115% o patrimônio. Para dobrar, teria que estar 280 mil. A gente conseguiu o valor líquido aqui de 305 Já mil. descontado tudo, né, Leandro? Descontado tudo. Comissão, imposto de renda. Tem uma vantagem do imposto de renda, Lima, você pode falar melhor que você é advogado, você entende mais do que eu. Depois de você realizar essa venda, caso você não tenha utilizado nenhuma vantagem tributária no ganho imobiliário, você reinvestir o valor do ganho imobiliário, você não paga o tributo caso você reinvista. O que eu quero dizer na prática? Se você teve um lucro imobiliário de 300 mil reais, Que foi mais ou menos o que teve aqui. você compra outro imóvel desse mesmo valor, você não paga o tributo. Ou seja, esses 50, quase 50 mil reais seria tirado dessa equação. Entraria no Então, lucro. mais 50 mil reais no seu bolso.
Então a gente vai falando Isso é válido para todo mundo? Como é que é? É válido para todo mundo se você não utilizou desse benefício durante os últimos 5 anos. Ah, então a cada 5 anos eu tenho direito de usar o benefício de um ganho de capital Exatamente se eu isso. comprar outro em 6 meses. Até 6 meses. Não, se eu tirar aqui o imposto de renda, vamos tirar só para fazer uma análise, fica em... Ó, o valor que eu investi em 3 anos, 140 mil, se transforma em 354 mil. Olha Já era só bom e ficou isso. ainda melhor. É isso que a gente fala. A assessoria faz total diferença, né, Leandro? Mas é bem complexo também, né? Fazer tudo esse cálculo, ter uma calculadora, achar um imóvel com todos esses pilares aqui, né, Lima? Leandro, nós demoramos aí quase 2 anos para montar todo esse processo, passo a passo, para ser o mais didático possível para você que está nos vendo e apresentar essa conta que eu nunca particularmente vi alguém apresentar, de forma até com o CUB, tão de honesta, capital, vamos dizer comissão assim. corretor tão aberta. Tão honesta, né? E a gente tem alguns dados aqui que a gente pode simular mudando, né? Ah, eu quero um apartamento de 500 mil. Vamos botar 500 aqui. mil, como é que funciona? Fica igual também. O que muda aqui? Muda que você vai ganhar mais dinheiro, né? Dinheiro você vai ganhar mais. Exatamente. Mas você vai acabar escalonando mais. vai ter um desembolso maior também. Então, por que ele se adequa ao seu bolso? Porque, veja bem, vamos voltar aqui para o apartamento de 400 mil. Veja bem, aqui embaixo no valor de desembolso, o valor que eu paguei em 3 anos foi 141 mil. Perfeito. O valor médio de desembolso anual é 47 mil. Ou seja, se dividir os 141 mil em 3 anos, esse é o valor pago ano a ano. Anual você vai estar pagando mais 47 mil por ano. Bacana. Para depois de 3 anos você ter 305 mil. Leandro, não tem jeito. Tem que colher para plantar, né? Olha não só que tem interessante. Até fazer uma conta aqui, né? Se eu pegar aqui os 300 mil menos 141, sobrou 21 de mil. lucro. 22 não, mil. Não. 22 mil do que a gente propôs para dobrar. Mais do que o dobro, exatamente. 20 mil a mais do que o dobro. Só que se eu pegar esse valor que a gente ganha aqui, 163 mil, e dividir por 36 meses, perceba que é como se eu pegasse um ganho futuro, se eu trazer esse para agora, eu estou ganhando 4.500 por mês. Exatamente. Eu vou estar pagando 47 mil por ano, mas eu estou ganhando basicamente... De valorização. Vamos ver por ano aqui quanto que daria isso dividido por 3. Eu pago 47 mil por ano. Mas pagar mais que o dobro. E eu vou ganhar 54. É só esperar eu ter o dinheiro para desembolsar e eu esperar a mágica acontecer. Com dinheiro que você ainda claro, não tem. Com o método você que ainda não pagou. Ainda com o dinheiro que você nem tem ainda. Você pode estar guardando dinheiro, outro benefício, né? Você pode guardar o dinheiro. Lima, mas é complexo, né? Queira ou não queira, é uma engenharia, tem 4 pilares aqui que tem complexidade para executar. Para quem está nos assistindo, fazer isso aqui. Como é que alguém pode aplicar esse método? O próximo passo é falar com um assessor que domina essa tabela, que domina essa região, que domina esse método 2 em 3. Então, sugiro você, se está interessado, nos chamar a falar com um dos nossos especialistas, que será eu, no caso, com prazer. Especializado no método 2 em 3. Então, o quinto passo é falar contigo, basicamente. O quinto passo é falar comigo e vai ser um prazer te entender e botar a sua realidade aqui. E vai ser um prazer fazer você e sua família prosperarem com o método 2 em 3. Ter mais patrimônio, né? A gente vive para isso. Patrimônio, aposentadoria, rentabilidade, prosperidade, poupança forçada, como você queira chamar. A melhorar até o casamento depois. Tudo. Só tem nome bom porque é muito bom você prosperar com imóveis de maneira sábia, inteligente, segura, acompanhando mês a mês o seu investimento por vídeo. Isso é coisa que poucos lugares do Brasil fazem. Então, de onde você estiver, você vai ver o tijolinho subindo e, consequentemente, o seu dinheiro performando. Então, assim, mesmo que a rentabilidade não foi 20%, talvez foi 18%. O CUB subiu um pouquinho. Independente disso, pode ter certeza que se não der um pouquinho mais do que o dobro, vai estar muito próximo disso. De longe, isso, se eu comparar com o investimento na renda fixa, você vai levar 7 anos para você dobrar o capital. Isso colocando todo o dinheiro, né? Tudo. Sem mexer. Colocando a grana, colocando a grana no ato. Você tem que colocar os 140 mil aqui que a gente botou nessa simulação. 140 mil. Você tem que botar 140 mil agora para você retornar em 7 anos. Eu vou fazer essa conta. Se eu colocasse esse fluxo de pagamento aqui numa renda fixa, em quantos anos eu valia para dobrar? Essa é uma boa, porque a gente não fez. Essa é uma boa, vamos fazer. Para fazer a comparação real, mas com certeza seria mais de 7 anos, porque já se botar o dinheiro todo já é 7. Então aqui, quanto vale para você ganhar 4 anos da sua vida? E depois você faz de novo isso, você ganha mais 4 anos. Então, você vai rejuvenescendo o seu dinheiro, você vai dobrando o seu dinheiro e nós vamos trazendo
prosperidade e conhecimento. Não tem motivo, se você chegou até aqui, nessa etapa do vídeo, não tem nenhum motivo que não faça você conversar com o assessor e entender o que a gente vai ter para você. E a gente vai ser sincero, se a gente não tiver um imóvel que a gente tem no teu perfil, a gente não vai oferecer outro para empurrar. A gente trabalha com o método tabela zero, atratividade, liquidez, confiança da construtora, fluxo de pagamento. Tem muito imóvel para comprar em todo lugar do Brasil. Qualquer Aqui em lugar, Floripa tá cheio, mas eu quase não compro aqui em Floripa, porque o fluxo de pagamento em Floripa é muito 30 justo, parcela, muito apertado. é 40% de entrada, 30% de entrada. Outra- Inviabilizou. é outro negócio, é outro modelo de negócio. Então, assim, tem que ter o fluxo 2 em 3. Todos os pilares são fundamentais. Um tá atrelado ao outro, direto ou indiretamente, dúvida. né, Leandro? Então não tem como só usar os três. Não E, faça obviamente, não é porque você não usa os pilares que você não vai ter rendimento com... Qualquer um que investe em imóvel, hoje, se for conversar na rua, isso. vai ter... Ele não vai reclamar, dificilmente. Só se ele investir num lugar muito ruim, não pegou uma Mas se quebrada, usar um método 2 em 3, você vai dobrar em 3 anos. dobrar em 3 anos. Para quem quer ganhar tempo, esse é o método para você. Você que tá assistindo aí, me chame. Vai ser um prazer estar falando com você. E certamente a gente vai aprender junto a investir. Vamos, tem um botão aqui embaixo desse vídeo para você falar com a gente agora. Aguardo você.